Então vamos conversar sobre dor muscular relacionada à estatina. A gente sabe que o colesterol é um grande causador de infarto e AVC. E para a redução do colesterol, a medicação mais usada, a primeira linha de tratamento, é a estatina. Como exemplos, a gente tem a simvastatina, a atorvastatina, a rosuvastatina, dentre outras. Eventualmente, essas medicações podem dar efeitos adversos, como qualquer outra medicação. E o mais famoso são os musculares, principalmente a dor muscular. Eu quero neste vídeo trazer para você a ciência, a verdade e não a minha opinião. Até porque opinião só tem espaço em um cenário, quando a gente trata de doença rara que não existe evidência, não existe documentação. E aí a pessoa, como uma especialista, ela pode emitir a sua opinião. Se existe documentação científica, eu tenho que me limitar a interpretar e discutir esses resultados e não dar a minha opinião. E olha que eu sou médico, eu sou cardiologista e depois da cardiologia eu fiz um ano adicional somente sobre aterosclerose, que é a doença que dá infarto, que dá AVC, muito relacionado ao colesterol. Então a minha opinião não vale, assim como a opinião de outro médico também não vale, assim como a opinião de algum farmacêutico nutricionista também não vale, assim como a opinião da sua amiga que toma remédio e reclama também não vale. Vamos falar sobre dados científicos. E eu quero trazer aqui um primeiro dado. Quando a gente olha os pacientes que usam estatina, a queixa de sintoma muscular é muito alta. De acordo com alguns registros, isso chega de 7 a 29% dos casos. Ou seja, de cada 100 pessoas, 7 a 29 podem se queixar de sintomas musculares, como por exemplo dor, fraqueza e cãibras. Olha, é uma quantidade expressiva de pacientes que se queixam de sintomas musculares. Entretanto, um passo fundamental nos estudos é o cegamento. O que é o cegamento? Cegamento é a pessoa não saber o que ela toma. Ela participa de um estudo para ver se existe, por exemplo, benefício na redução do colesterol e ela pode ser sorteada para, por exemplo, dois grupos. O grupo da medicação ou o grupo do placebo, da farinha. E ela não pode saber em que grupo ela está. Ela somente toma o comprimido que ela é proposta a tomar. Quando a gente vai para estudos em que as pessoas são cegas, elas não sabem o que elas tomam, a incidência de dor muscular é muito mais baixa. E aí a gente já começa a encontrar uma discrepância. Como assim? Se ela sabe o que ela toma, ela tem dor, e se ela não sabe o que ela toma, ela não tem dor? Será que não tem algum comportamento psicológico? Vocês sabem que existe o efeito placebo. O que é isso? Quando o remédio não tem características farmacológicas para promover um determinado benefício, vamos falar que você está com dor de cabeça e aí você toma um remédio que não é para dor, mas às vezes a sua dor some. Isso pode ser um efeito placebo, ou seja, aquele remédio não tinha características farmacológicas para tal efeito, mas teve efeito, talvez por efeito psicológico. Isso é bem comum na prática médica. Existe o contrário, o efeito nocebo, e este talvez você não tenha ouvido falar. O que é? O remédio não tem malefício, mas você põe na cabeça, fica com medo do malefício e você sente o malefício. Imagina que você acha que o remédio pode dar dor muscular e aí você toma e adivinha o que você sente? Dor muscular. Isso chama-se nocebo. Voltando aos estudos, quando as pessoas sabem o que elas tomam, elas têm uma taxa de 7 a 29%, e quando elas não sabem, é muito mais baixa. Eu vou trazer um dado aqui do principal estudo com rosuvastatina. Vamos analisar com calma essa tabela. Este é o estudo Júpiter, muito famoso na cardiologia, que mostrou
grande benefício cardiovascular da rosuvastatina. Só para você ter ideia, quase 2 anos de estudo, pararam, falou para. Porque quem está tomando estatina está morrendo menos, tendo menos infarto do que quem está tomando placebo e já não é mais ético a gente prosseguir nesse estudo. E esse estudo foi cego, as pessoas não sabiam o que elas tomavam e elas relatavam os sintomas. Vamos ver essa tabela aqui, retirada do próprio estudo. Quando a gente olha aqui, ó, fraqueza, dor muscular, com rosuvastatina teve 16% aqui na segunda linha. Bastante. Mas quando a gente olha o placebo, teve 15,4%. Ou seja, foi a mesma coisa. Esse p-velo, esse valor de p, é para ver se existe diferença significativa. E quando tem diferença, ele normalmente é menor do que 0,05. Aqui deu 0,34, ou seja, maior do que 0,05. Então, não existe diferença. Olha a rabdomiólise, que é uma lesão muscular gravíssima. Teve um caso e do outro não teve nada. É tão pouco evento, é tão poucas pessoas que teve isso, que a gente não consegue nem falar se foi por causa da medicação. E é importante ter esse rigor de análise, porque a gente não pode ser enviesado pela opinião alheia, por histórias. Nós temos que ser fiéis aos dados científicos, porque a história engana nosso cérebro. E muito médico charlatão sabe disso, eles são espertos, eles não são bobos, não. Então eles contam uma história triste para você, mas é um exemplo. Aqui eu estou falando de 8.900 pacientes de um lado e 8.900 pacientes do outro. Eu estou falando de 8.900 histórias. Isso é muito mais poderoso. Olha, além disso, essa meta-análise. Gabriel, eu não sei o que é meta-análise. Meta-análise é um monte de estudo agrupado. Então ele pegou um monte de estudo e colocou sobre a mesa e falou, vamos analisar dor muscular. E essa meta-análise é de qualidade, viu? Porque estudos, tem estudo de alta qualidade e de baixa qualidade. É igual jogador de futebol. Tem jogador de futebol que ganha bola de ouro, joga no Real, no Barça, altos salários. E tem aquele jogador que nem consegue sobreviver de futebol, que tem que ter uma segunda profissão. Joga lá na série sei lá o quê. Da mesma forma, estudo. E aqui eu tô falando um estudo que avaliou os pacientes, não só os dados agrupados. E isso traz um poder. E o que esse estudo chegou? Que não tem grande diferença de dor muscular, de dor nas pernas, de espasmos, de cãibras. Mas quando a gente olha qualquer sintoma muscular, realmente existe um aumento no grupo que tomou estatina. Ou seja, eu não estou falando aqui que estatina não dá dor muscular. Eu tenho pacientes no consultório que realmente têm sintomas que eu acredito que sejam por causa da medicação. Eu só quero transmitir para você que isso é muito mais raro do que se pensa, que existe um viés psicológico muito forte e os dados nos mostram isso. De acordo com essa meta-análise, a cada 1.000 pacientes por ano usando estatina, mais ou menos 11 teriam algum sintoma que fala, não, beleza, isso aqui é pela medicação. E dos que se queixam, 90% seria por efeito psicológico. Um outro dado que a gente consegue ver nessa tabela, já que está aqui eu vou mostrar para você, é que quanto maior a dose de estatina, mais chance de ter sintomas musculares. Nesse estudo eles comparam doses altas com doses baixas e quem usou dose alta teve mais chance. Mais uma vez, eu não estou numa forma negacionista falando que estatina não dá dor muscular. Ela dá dor muscular. Só que eu estou querendo dizer para você que o diabo não é tão feio quanto se pinta. Existe até um estudo muito interessante que pegou uma galera que falou assim, eu tenho dor muscular por estatina. Eu tenho, então você tem, vem cá. Vamos separar vocês em 3 grupos e vamos fazer 3 rodadas de teste. Numa rodada vocês vão tomar um remédio, talvez seja estatina. Numa segunda rodada vocês vão tomar um segundo remédio, talvez seja placebo. E numa terceira rodada vocês vão tomar nada. Vocês não vão tomar remédio. E vocês vão descrever a dor que vocês sentem. E quando eles avaliam a dor que tem com estatina e quando tem placebo, é mais ou menos a mesma. É muito parecido. E quando eles observam a taxa de dor quando eles não tomaram nada, é bem menor. Ou seja, como que teve aumento de dor sem tomar remédio pro placebo? Como que você me explica isso? Estranho, né?
Mais uma vez, eu não estou falando que não existe dor ou sintoma muscular relacionado à estatina. Existe. E existe tratamento para quem tem isso. A gente sempre faz o seguinte: a gente suspende a medicação quando tem sintoma de dor e tenta reintroduzir numa dose mais baixa, uma vez que a gente sabe que a dor é associada a doses mais altas. Não teve dor, beleza. Porque dor muscular é uma coisa muito comum. Quem não tem dor muscular? E agora você vai falar que a dor muscular é por causa da estatina? Se você teve dor de novo, mesmo com uma dose baixa, ou eventualmente trocou por uma estatina que menos provavelmente dá dor muscular, talvez você tenha realmente uma intolerância à estatina. E se você tiver, e mesmo assim precisar baixar o seu colesterol, existem alternativas com outras medicações. Hoje no Brasil a gente tem ezetimiba, tem ácido bempedóico, tem evolucumab e inclisiran. Tudo bem que esses dois últimos têm um preço elevado, mas a gente consegue trabalhar com eles de uma forma muito legal e conseguir reduzir o colesterol. Afinal, reduzir o colesterol é igual a redução de infarto, redução de AVC e redução de mortalidade. Ok? Se você tiver algum comentário, escreve aí. Esse assunto é polêmico. Existem outros efeitos adversos da medicação que eu não falei de propósito e se você quiser, eu escrevo no comentário. Abraço!